porco sente. Tem importância para o bem-estar do meu DNA? Eu vou me preocupar em que os bois, os porcos e os meus irmãos homo sapiens se sintam bem. Vocês já escutaram o grito de um porco na hora que vai ser abatido? O que é que aquilo provoca no DNA da carne dele, que nós depois comemos? Os elétrons do porco que guardaram tudo aquilo e passam a ser ingerido por nós. Na hora em que eu souber disso, e essa geração, mesmo a ciência quântica dizendo que é verdade, a gente consegue conviver com isso como se fosse uma ficção e não verdade, mas as gerações futuras saberão, a primeira coisa que desaparece da Terra será o quê? A pobreza. Porque enquanto pobres existirem, vírus e bactérias complicadíssimas, sofrimentos e dramas inenarráveis existirão, e tudo isso vitima a todos da humanidade, porque isso é um barco só. Mas a pílula azul da nossa ignorância abençoada nos faz admitir ou nos acostumar com o fato de que, nesse momento, 3 bilhões dos nossos irmãos que vivem aqui na Terra não têm o que comer, ou comem muito mal, ou vivem em péssimas condições de higiene, e a gente não está nem aí, a gente já se acostuma com isso. Então nós não temos mais jeito em relação a certos aspectos de uma realidade maior que nos rodeia. Mas nós seremos a geração que vai começar a transição para essa percepção maior. A volta de Jesus, essas informações todas da revelação cósmica, o retorno na convivência com civilizações outras, o final do isolamento que nós na Terra estamos submetidos a muito, nada mais é do que um conjunto de eventos que nos ajudará a despertar para essa realidade maior. Mas nada disso está sendo feito para a atual geração que está encarnada na Terra. Tudo isso está sendo feito para gerações que virão. Mas começa com a nossa geração. Mas é um processo lento. As revoluções rápidas e violentas são produtos da ignorância humana. A única revolução que realmente vale e que é trabalhada pelos mentores espirituais é aquela que ocorre lenta e silenciosamente no íntimo de cada um de nós. E é nesse tipo de revolução que Jesus, Lao Tse, Zoroastro trabalham. Pois eles sabem que nada vindo de fora para dentro tem o condão de nos modificar. Somente aquilo que nós produzimos de dentro para fora, com nosso esforço e méritos espirituais, é que pode produzir a modificação benéfica no nosso DNA e assim influenciar a tudo e a todos e ao próprio Javé. É assim que a coisa funciona. Pessoal, 9h40. Acho que talvez eu seja... Diga ali. A Eli vai fazer uma pergunta e depois dessa a gente para. Fica à vontade. Esse aprimoramento espiritual de reencarnações, ela é autorizada por Javé? Não funciona muito bem assim. Veja só. Tudo indica, e aqui eu peço desculpas, porque eu posso estar equivocado em muito do que falo, mas pelo que eu percebi na minha pílula vermelha, Javé não tem acesso ou poder sobre os níveis espirituais evoluídos. Ele só tem poder sobre os níveis espirituais complicados e sobre esse universo físico. Então, veja bem. Desculpe, mas realmente a pergunta que eu fiz. Isso. Mas mesmo esses níveis mais evoluídos ainda carregam as características de Javé e tentam lidar com elas. Isso. Aí as palavras deixam de ter sentido, porque um certo padrão desses níveis evoluídos já não carregam mais nada, é outra história. Atuam dando força e estão livres disso, mas existem os níveis primários, dos níveis evoluídos, que carregam ainda essa herança. Então, o que a doutrina espírita mostra nos seus postulados, apresenta ao mundo as leis que governam o processo reencarnatório. Nós, através das ciências, já podemos calcular a órbita de um planeta em torno de uma estrela, a órbita louca de um elétron em torno do núcleo atômico. A ciência nos mostra como fazer esse tipo de cálculo. Mas nenhuma ciência nos mostra como calcular
o que é que Rogério vai estar fazendo no dia 29 de novembro do ano 2027, às 14 horas e 32 minutos daquele dia. Não há nenhuma ciência que nos mostre como isso vai acontecer. Não há nenhuma ciência que explique, dentro daquilo que nós entendemos como ciência na Terra, o porquê de Roberto ser do jeito que é, de João ser do jeito que é, de Rogério ser do jeito que é, de Rogério ter nascido nas condições que nasceu, de Roberto ter nascido nas condições que nasceu. Então a doutrina espírita apresentou ao mundo essa ciência espiritual, que diz que a semeadura é livre, mas a colheita, ela é necessariamente obrigatória. Então o que você semeia determina o que você colherá, e você terá que agir no futuro, se estiver preso à semeadura do karma, de acordo não com o que você gostaria, mas de acordo com o que as leis morais lhe obrigam a fazer. Quando você não tem karma, então você é livre para atuar. Mas quando você tem karma, você tem que atuar dentro de um conjunto de circunstâncias que foram criadas por você mesmo em uma outra condição existencial. Então, a regra é essa. O Pai amantíssimo e nem Javé a ninguém castiga. Mas cada ser, ao acionar o mecanismo do seu livre-arbítrio, está acionando os mecanismos das leis de causa e efeito. E na medida em que com seu livre-arbítrio o ser vai existindo, mesmo que não tenha ideia nenhuma de Deus, de Javé, de regras espirituais, pouco importa, mas na medida em que ele vai existindo e aplicando o seu livre-arbítrio a cada segundo da sua existência, invariavelmente ele está acionando os mecanismos das leis de causa e efeito, e disso ninguém escapa. Cada ser humano é responsável por ser o piloto do seu próprio destino. E tudo que você semear, você haverá de colher. Você tem liberdade na hora de semear, mas não tem liberdade na hora de colher. Então Javé não tem nada a ver com isso ali. E nem o Pai amantíssimo. Por um motivo bem simples. Não Javé, mas o Pai amantíssimo dá de si a mônada existencial de cada alma. Se Javé criou universos físicos, mas para que isso exista é necessária a estruturação espiritual, e aqui quem dá é o Pai amantíssimo. E a cada expressão de si mesmo, o Pai amantíssimo coloca a sua porção da herança sagrada, que é a mesma para cada ser existente. Como acontece desse jeito? A partir da criação da alma, com a herança sagrada do Pai ou da Mãe amantíssima, é da responsabilidade daquela mônada, como sagrada em si mesmo, administrar os seus passos. Há um livro fantástico, que é o livro de Mirdad, em que Mirdad, conversando com os seus seguidores, em um certo momento diz: se, em vez de vós, o Pai amantíssimo fosse criado a semente divina que lhe negou, ou que você herdou dele, quais seriam os vossos méritos? Ora, se Deus, em nos tendo criado a sua imagem e semelhança no nível mais profundo, fosse também nos usar como marionetes, fosse cuidar dessa herança divina ao invés de nós, quais seriam os nossos méritos ou deméritos se ele estava fazendo tudo? Então o livre-arbítrio que eu tenho, que cada ser humano tem, de usar o sagrado em si mesmo do jeito que lhe aprouver, é que determina o marco vibratório espiritual de cada ser. Javé nisso não se mete. Mas Javé, ele sabe cuidar da sua criação, mas ele não sabe perceber quem é o espírito que está encarnado, que se chama hoje Ali, que se chama Luiz. Ele não sabe. Ele desconfia. Aí, para ele saber se Ali é confiável ou não para ele, ele chega-se perto de Eli, aí começa a mexer na vida de Eli, para ver como Eli se comporta, para ver se Eli é ou não confiável para ele. Como Abraão tinha uma missão terrível,
Ele olhava assim para Abraão e dizia: Abraão, mata teu filho. Isso, Senhor.